A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar com você e ministrar a palavra de Deus. Esse último capítulo do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 31. Uau, quanta sabedoria tem nesse livro de Provérbios, e vamos falar hoje desse último capítulo e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com o seu coração. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor ministre a nós hoje a sua sabedoria em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós nos voltamos ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor fala conosco, na plena certeza de que o Senhor ministra aos nossos corações a palavra que é viva, a palavra que é transformadora, a palavra que nos muda. Por isso, Espírito de Deus, dá-nos revelação, dá-nos a sabedoria hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por você estar aqui. Não é por acaso que você chegou aqui. Deus quer falar ao seu coração. Uau! E hoje, pela graça de Deus, chegamos no último capítulo de Provérbios. Foram aí 31 dias de ministração. Hoje, né, o dia 31. Estamos ministrando a sabedoria de Deus. Com certeza foi muita semente lançada. E eu creio que, de fato, Deus vai se mover ainda hoje, nesse último capítulo, né? Ontem, uma pessoa me sugeriu de eu fazer um playlist, né, com essas 31 mensagens que nós fizemos. Claro, vou fazer, né? Vou depois colocar no nosso grupo aqui, Histórias e Princípios da Bíblia, para que você possa ouvir, né? Outra pessoa falou: pastor, eu vou ouvir tudo novamente no mês agora de agosto. Oh, glória a Deus! Com certeza esses princípios espirituais vão produzir muito fruto na sua vida. E hoje nós vamos concluir aqui, e claro, como a Bíblia diz lá em Eclesiastes, que nós vamos começar amanhã: melhor é o fim das coisas do que o começo. Se até aqui Deus tem te abençoado com princípios de sabedoria, hoje vai ser poderoso em nome do Senhor Jesus. Capítulo 31 de Provérbios, versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Aqui é um provérbio que fala da importância das mulheres. Nesse caso, uma mãe sábia pode ensinar aqui o seu filho, e que hoje nos ensina, né? E eu gosto da história quando Paulo conta acerca da avó e da mãe de Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim: pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, Paulo dizendo acerca de Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja, foi passando de geração para geração. Então você vê o valor que mães deixam para os filhos. Então você vê uma avó que passou um exemplo de uma fé sem fingimento, passou para a mãe, a Eunice, e agora a Eunice, que é a mãe de Timóteo, passou também essa fé. Veja, olha o exemplo da fé. Então eu louvo a Deus, porque a minha mãe passou para mim o exemplo de fé em Cristo Jesus, e de várias formas, de várias maneiras, né? Só pelo fato dela viver a vida da igreja, só pelo fato dela estar envolvida na obra de Deus, com certeza isso tudo me influenciou, né? Quem conheceu minha mãe ou conhece sabe da intensidade dela, né? Para buscar o Senhor, para adorar, para louvar Jesus. Isso é maravilhoso, foi passado para mim, entende? Foi transmitido. Então veja, a sua postura, mãe, dentro de casa é muito importante. A sua postura com relação à vida da igreja, né? A sua seriedade para com as coisas espirituais. Tudo isso está deixando um legado, está deixando algo. E eu estou aqui, né, para agradecer minha mãe, né, pela inspiração e pela bênção que foi, né? Até mesmo para tocar um instrumento. Eu me lembro um dia que ela me colocou numa aula
e eu era novinho ainda, e eu não queria ir para aula de jeito nenhum, mas ela insistiu, e hoje, né, graças a Deus, eu posso tocar, já há muitos anos tenho ministrado. Veja, então, uma mãe que pôde ser, de uma certa forma, um canal para abençoar, e essa mãe, então, foi essa que veio dar esse conselho para esse rei aqui, né, com relação a Timóteo, né, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e que desde a infância, ou seja, desde quando ele era criança, sabe as sagradas letras. Por quê? Porque alguém ensinou. Quem ensinou? Foi a mãe. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, teve uma mãe que ensinou os princípios espirituais para ele. Apontou o caminho. Então, é muito importante você, mãe, ter essa postura de sempre ser esse canal de bênção na vida dos seus filhos. Enquanto você tiver oportunidade, você seja aquela que vai ministrar na vida dos seus filhos, vai ensinar, vai abençoar, vai conduzir, né, seu filho a ter experiências com o Senhor. Né? Eu vejo a minha esposa, né, ela fez isso desde a infância com os meus filhos, não abria mão, eles tinham que estar lá na salinha, tinha que receber, né? Quando tinha lá um encontro kids, eles tinham que ir, porque queria que eles tivessem experiências poderosas com Deus, né? Então veja, tudo isso é muito importante. Importante que você entenda isso. E aí então ela começa a falar ao seu filho: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Então veja o que você vai fazer com a sua vida, né? Não se volte para essas mulheres que podem te destruir. Então isso já mostra um conselho: não vá para esse caminho, não vá para o caminho da prostituição, não ande nesse caminho. Primeiro conselho que já começa, então, uma mãe sábia dá para o seu filho. Olha só, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Ou seja, reis precisam ser sóbrios. Reis não podem ser embriagados. Entende? Reis não podem ser aquelas pessoas que são dominadas por alguma coisa. Porque eles precisam, na verdade, governar e não deixar de ser governado. Isso é um ponto. Por isso que liderança tem a ver com domínio, tem a ver com governar e não ser governado. Entende? Estou falando por essas coisas. Claro que nós somos governados pelo Senhor Jesus, não é verdade? É o Espírito Santo que nos conduz, porém, com relação a ser líderes, nós não podemos ser embriagados, não é? É o que a Bíblia nos ensina. Versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então você tem que ser sóbrio para poder governar. Dai bebida forte aos que perecem e vinham aos amargurados de espírito, para que bebam, se esqueçam da sua pobreza, das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, reine com justiça. Então, esse é um conselho que a mãe deu para o rei. E aí, então, começa a tão famosa mulher virtuosa, né? Quem a achará? E esse é o capítulo. Então, talvez Lemuel, então, ouve esse conselho e até aprende, porque viu na sua mãe esse exemplo aqui dessa mulher virtuosa, né? Então, há uma ênfase, então, na mulher, que é um padrão que Deus estabeleceu aqui. E hoje, claro, eu vou falar como chegar, então, a se tornar essa mulher virtuosa. Porque talvez nós vamos começar a ler aqui e você vai começar a falar, mas parece que eu estou longe disso. Porém, eu vou te falar qual que é o caminho para chegar até lá. É a Bíblia mesmo que diz como, ok? Mulher virtuosa. Essa palavra virtuosa significa forte.
significa eficiente e significa até mesmo exército. Para você ver, não é? Realmente, olha a potência que é essa mulher. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Uau, olha aí a comparação. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, maridos que, eu já falo para os maridos aqui, que acreditem sempre na sua esposa. Confie, né? Esteja seguro, porque com certeza ela vai ali ser uma mulher virtuosa se você também acreditar, ok? Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aleluia. Glória a Deus pela minha esposa, que só me faz bem. Aleluia. Ela é uma grande bênção, está por aí, né, conosco online. Versículo 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, longe traz seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com rendas de seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, isso é tecer, significa faz roupa. Então essa mulher trabalha, não é? Essa é uma mulher que se dedica para ter ali algo para sua casa, né? Versículo 20. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Além disso, além de fazer coisas como nós vemos aqui, ela também atende ao necessitado, ainda ajuda o próximo. Esse é o coração dessa mulher. Versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Né? Uma mulher prudente, sabe que vai ter ali um inverno vindo, então ela já prepara antes a roupa, a vestimenta, para cuidar ali dos seus filhos, do seu marido. Né? Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado, ou seja, ele é conhecido entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Isso acontece quando o marido tem uma mulher virtuosa, ok? Versículo 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Então você percebe que ela ali trabalha, ela ainda tem faz a roupa para casa e ainda vende ali para outros, para arrecadar dinheiro para sua casa. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, a força, ela tem dignidade, né? Ela se veste disso e ela não tem o quê? Preocupações. E aí você está me ouvindo, talvez você é mulher e fala, nossa, pastor, faz isso tudo, né? Eu faço tão pouco comparado com essa mulher, não é? Isso aí para mim, eu nem tenho ideia do que é ser isso aqui, ou ser essa mulher. Mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus está aqui para nos mostrar, com certeza, padrões, né? Exemplos e daquilo que Deus tem para nós como alvo. E aí daqui a pouco eu já vou ler para você como então chegar a ser essa mulher segundo a palavra de Deus, né? O que Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso, né? E versículo 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Então há um falar de sabedoria. Então, além de trabalhar, além de cuidar da casa, além de fazer muitas coisas, ela ainda fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, ou seja, um falar de fato de bênção para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não deixa ser dominado pela preguiça. Ok? Levantam-se seus filhos e lhe a chamam de tosa. Uau! E o seu marido a louva, dizendo,
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Uau, o louvor que o marido dá a essa mulher. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. E aqui está o ponto, então, que eu gostaria de chegar. Quando a gente vê esse padrão de mulher de Deus, uma esposa que cuida do marido, que cuida dos filhos, segundo a palavra de Deus, Deus nunca dá algo, um padrão, em que nós não possamos chegar. E também, claro, nos capacita para irmos até esse padrão. Chegarmos a um caminho. E é interessante que você vê a dedicação dessa mulher, ela acorda cedo, ela às vezes dorme tarde, ela trabalha fora, trabalha dentro, faz um monte de coisa, não é? E aí daqui a pouco você percebe, mas como que ela chegou até isso? Como que ela chegou a esse padrão tão elevado ao ponto de ser louvada pelo marido, louvada pelos filhos? E aqui no versículo 30 é a chave. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia! Glória a Deus! Isso é bênção demais. Eu louvo a Deus, não é pela minha esposa, porque de fato ela tem permanecido, ela tem honrado a Deus, tem tido um coração para as coisas dos céus, não é? Tem aceitado os desafios que a vida nos proporciona, né? Nós deixamos a nossa terra, viemos para uma terra desconhecida, né? Para começar algo novo. E sabe, isso é graça, poder ter alguém que disse sim, que não se nega para servir ao Senhor, para cuidar dos filhos, para estar junto comigo no ministério. Isso é muito louvável. Mas sabe uma coisa que eu vejo na minha esposa e que de fato é o caminho para a gente crescer, realmente ser tudo aquilo que Deus tem para nós, é que ela teme ao Senhor, né? Que valoriza o Senhor, que respeita o Senhor, né? Eu vejo a seriedade. E essa seriedade em buscar o Senhor é muito importante. Essa honra a Deus, né? Essa honra de poder buscar a vontade de Deus, de saber o que o Senhor quer, de querer ser transformado, de ir buscar a sabedoria, de ir lá orar, de ler a Bíblia, de ler um livro, de aprender, sabe, esse desejo de conhecer mais. Só o fato de você estar aqui, eu posso dizer que você, sim, mulher, está indo no caminho da mulher virtuosa. Essa disposição em aprender, essa disposição de buscar o Senhor, tudo isso é muito importante. Então a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está escrito. Isso também vale para os homens. Homens que temem ao Senhor, como a Bíblia diz lá em Salmos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Não é? No trabalho das suas mãos comerás, feliz será, tudo te irá bem, a sua esposa, os seus filhos vão estar ali ao redor da mesa, sabe, a esposa vai ser uma videira frutífera, e os filhos como rebentos da oliveira. Tudo isso é promessa para aquele que teme ao Senhor, entende? Então veja, nós estamos terminando aqui o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios termina: você quer ser honrado, você quer ser louvada, então teme ao Senhor. Aqui é a chave espiritual. Por isso, você que chegou até o fim, essa é a chave espiritual do livro de Provérbios. De tudo que nós falamos, se você lembrar de algo, eu vou te dizer: teme ao Senhor, respeita o que o Senhor diz, ouça a instrução do Senhor. Vá e receba, com certeza, aquilo que Deus de fato tem para você. Aceite como instrução, entende? Não olhe para como essa mulher virtuosa, não, eu estou longe disso, olha, eu nunca vou chegar nisso. Peraí, não é sua capacidade, é a capacidade do Senhor. A Bíblia diz que ela temeu ao Senhor. Porque ela temeu ao Senhor, ela foi louvada, ela foi honrada. Então, há
uma recompensa para aqueles que temem ao Senhor. Vão ser louvados. Vão ser colocados numa posição de honra. E é isso que eu e você precisamos aprender no livro de Provérbios. Eu espero que nós tenhamos aprendido ao longo desses 31 dias aqui, que se nós queremos uma vida abundante, se nós queremos a prosperidade de Deus para as nossas vidas, nós temos que aprender a temer o Senhor. E aí eu vou ler alguns versículos que nós já lemos nesses 31 dias. E eu quero deixar para você, desde o capítulo 1, no versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer saber como andar? Você quer saber como fazer? Você quer saber como ter um casamento melhor? Você quer saber como ser um filho melhor? Você quer saber como lidar no trabalho? Você quer saber lidar e viver bem na sociedade, na vida da igreja? Então tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É loucura quando você despreza o ensino e a sabedoria, né? Mas nós estamos aqui porque nós não desprezamos a sabedoria de Deus. E você é esse que não tem desprezado a sabedoria do Senhor. Por isso você está aqui. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? É temer o Senhor. E o conhecimento do santo é prudência. Então, o princípio que nós aprendemos da sabedoria, o principal é sabermos que precisamos temer ao Senhor. Queremos sabedoria? Então precisamos temer ao Senhor. Não estou falando de ter medo, não é porque o amor lança fora todo medo e nós somos alcançados pelo amor. Então não é esse medo que nós temos às vezes de uma coisa ou outra aqui nessa terra. Mas eu estou falando de um respeito, de uma reverência para com o nosso Deus, de um valorizar as coisas espirituais. Nós somos esses que valorizamos as coisas dos céus. Isso é sabedoria. Entende? Isso nos impede de tomar decisões precipitadas. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Se você quer evitar os laços de morte, então tema ao Senhor. Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede o quê? A honra. Então veja, se eu temo ao Senhor, então eu vou andar na sabedoria, eu vou ser instruído pela sabedoria dos céus e com certeza a minha humildade vai levar ao quê? Também a honra. Então a humildade precede o quê? A honra. Então qual que é o humilde? É aquele que vai aprender. O humilde vai receber. O humilde vai até a palavra de Deus para receber. Mas quem que vai até o Senhor? É aquele que teme a Ele, que valoriza o que Ele diz, que dá valor nas coisas espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aleluia. Quer andar na vida? Então tema o Senhor. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Olha a promessa se você temer o Senhor. Então veja, nós falamos aqui da mulher virtuosa, mas você sabe que ela só foi louvada porque ela temia ao Senhor. Bom, o fato dela temer ao Senhor a levou a ser essa mulher virtuosa. Então o caminho de sermos virtuosos, de sermos fortes, de sermos aqueles que vão de fato ser uma bênção na vida de outros, com certeza passa pelo temor do Senhor. Isso vai fazer também que nenhum mal nos suceda. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mais uma vez, temer ao Senhor vai produzir riquezas, vai produzir honra e vai produzir vida. Então, é isso que nós aprendemos no livro de Provérbios. E por fim, Provérbios 28, versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então que Deus nos livre de um coração duro, mas sempre um coração voltado a Ele, um coração mole, um coração quebrantado para com o Senhor, para as coisas dos céus.
se o nosso coração permanecer conectado ao Senhor, quebrantado, voltado para o Senhor, então nós estamos andando no temor. E o temor do Senhor vai produzir tantas coisas poderosas. Uau! Então nós estamos encerrando o livro de Provérbios e mostrando que o ponto principal de tudo que nós falamos, de tantos princípios espirituais, está no fato de nós temermos ao Senhor. Quem temer ao Senhor vai ter riquezas, honra e vida. Uau! Vai ser vida para aqueles que ouvem, vai ser vida para os filhos, vai ser vida para a esposa, vai ser vida para a igreja, vai ser vida para aqueles que estão lá fora perdidos em seus delitos e pecados, e nós podemos ser, então, um canal de vida e de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Marcos Souza? Seja muito bem-vindo. Sabe, eu creio nisso, eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que nós não estamos aqui nesses dias, não tivemos aqui esses dias, esses 31 dias, ouvindo sobre a sabedoria de Deus por acaso. Com certeza Deus quer nos levar a um novo nível de prosperidade, de saúde, de trabalho com eficiência, de fazermos o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Tantas coisas nós compartilhamos, mas tudo isso só será possível se nós tivermos temor de Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos ensine nesses dias, que Deus nos capacite a andar no temor do Senhor, porque é esse temor do Senhor que vai nos levar a desfrutar de bênçãos abundantes nesses dias, e vermos aquilo que nós não vimos, e experimentarmos o que nós não experimentamos, de vermos a nossa família sendo mudada, de ver as pessoas ao nosso redor sendo transformadas, de ver as coisas espirituais se tornando prioridade nas nossas vidas. Entende? Isso é muito importante. Precisamos disso, irmãos. Precisamos uns dos outros. Precisamos crescer no temor do Senhor. Precisamos, de fato, viver tudo isso que a palavra de Deus nos diz, não é? Então, sabe, esse penúltimo versículo de Provérbios 31 apenas nos mostra que a chave espiritual para ter uma vida abundante é temermos ao Senhor. É temer ao nosso Deus. É dizer, Senhor, o que o Senhor acha? O que é o melhor para mim? Não faz minha vontade não, faz a tua vontade. Senhor, me ajuda a tomar essas decisões que eu tenho que tomar. Me ajuda com os meus filhos. Me ajuda com a minha esposa. Me ajuda com o meu marido. Me ajuda a ser esse que o Senhor quer que eu seja nessa terra. Tudo isso nos fala de temor, de colocar o Senhor na posição que lhe é devida, na posição de honra, na posição daquele que é o seu Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Glória a Jesus por essa palavra, por esse livro tão precioso, o livro de Provérbios. Uau, chegamos até o último capítulo, fomos um por um, até chegar no último capítulo, para reafirmar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ter sabedoria, então aprenda a temer o Senhor. Aprenda a colocar Deus na posição que lhe é devida, na posição de honra. Entende? E você vai ser honrado. Como essa mulher de Provérbios 31 foi honrada, você também vai ser honrada. Só pelo fato de você temer ao Senhor. E Ele vai te conduzir. E Ele vai te ensinar. E Ele vai te dar uma disposição, uma fé, uma atitude para tudo aquilo que precisa ser feito. Em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, sua história, sua geração vai ser impactada pelo Senhor. Porque os seus filhos verão o temor de Deus na sua vida. E também temerão o Senhor. E também servirão ao Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de fé no seu coração. E se você quiser dar um testemunho aqui, né, eu vou ler. E enquanto eu oro aqui, você quiser já escrevendo e dizendo amém aí também. Mas se você quiser testemunhar do que foi esses dias para você,
eu gostaria que você escrevesse, eu pudesse falar aqui. E se quem assistiu depois, não foi ao vivo, possa também deixar algo escrito, para que outros possam ver e também ter fé de que valeu a pena nós estarmos aqui nesses 31 dias falando desse livro tão poderoso da palavra de Deus, o livro de Provérbios. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão que decidiu investir tempo ouvindo as palavras da sabedoria. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque eu sei que é o Senhor que está atraindo o coração deles para as coisas espirituais, para as coisas do Senhor. Senhor, e como nós falamos hoje, que o caminho de um padrão elevado, tanto como marido, tanto quanto esposa, é temer o Senhor. Tanto como homem, como mulher, é temer o Senhor. Que o Senhor nos ajude a andar no temor, que o Senhor nos ajude a andar nos caminhos do Senhor, que o Senhor realmente se mova de uma forma extraordinária e poderosa e gloriosa em nome do Senhor Jesus na vida dos meus irmãos, que nesses dias eles aprendam a temer o Senhor, eles aprendam que a sabedoria passa por temer o Senhor, por colocar o Senhor em evidência, por respeitar o Senhor, por realmente abrir-se para ouvir os teus conselhos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, livra-nos da ignorância, livra-nos da tolice, livra-nos da loucura, livra-nos da insensatez, livra-nos da perversidade, mas que possamos ser aqueles homens e mulheres que o Senhor nos chamou para ser, homens e mulheres de Deus nessa geração, que temem ao Senhor, que tem um coração para as coisas dos céus, que tem um coração voltado para as coisas do alto. Senhor Jesus, fala conosco. Senhor, ministra os nossos corações nesses dias, continue nos dando a sabedoria, continue nos abençoando todos os dias, continue nos conduzindo ao Senhor e atraindo nossos corações para as coisas dos céus, para as coisas lá do alto. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, livra-nos de cairmos no buraco, livra-nos do pecado, livra-nos das ciladas de Satanás, livra-nos de se perdermos ao longo da caminhada cristã, mas o Senhor nos dê o temor todos os dias, o Senhor nos dê esse coração voltado para as coisas dos céus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações de uma maneira poderosa e gloriosa. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, porque nós queremos de fato ouvir a tua voz, em o nome do Senhor Jesus, e aprendemos mais do Senhor, a sabedoria que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, como foi precioso para mim. Deixa eu então falar a parte que me cabe, não é? Então, irmãos, com certeza eu já li várias vezes o livro de Provérbios, né? Mas para mim foi muito edificante, né? Foi muito tremendo você parar para meditar versículo por versículo e entender o que a palavra de Deus tinha para mim, né? Como eu testemunhei, né, na minha infância, minha mãe colocou a gente, eu e o meu irmão, para lermos o livro de Provérbios, né? E ela também escrevia, colocava ali na casa para nós aprendermos, e tudo isso foi muito, muito gratificante, foi muito importante, em nome do Senhor Jesus. E, claro, a minha oração aumenta mais ainda para orar por sabedoria. E agora eu só quero a sabedoria do Senhor sobre a minha vida, né? E se você foi abençoado, teve algo que Deus tocou o seu coração, né? Você pode escrever aqui e eu quero falar, tá bom? Teve uma irmã que me testemunhou e disse que Deus deu a ela uma sabedoria para lidar com um problema que estava ali numa máquina, né? Que não se resolvia, e Deus deu a sabedoria para ela naquele momento, né? Algo que ela nem sabia. Eu falei, de fato, Deus concede sabedoria. Em momentos também que esse mês que eu estive, né, e que Deus me deu sabedoria no falar. Em outros momentos eu falaria de outra forma. Deus me deu sabedoria. Tenho certeza que Deus também vai dar a você a sabedoria que Ele tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados, digam amém. Glória a Jesus.
Alguém quer testemunhar? Apesar que se eu deixar aqui, às vezes está escrevendo ainda, né? Nós vamos encerrar. Amanhã, nós vamos começar o livro de Eclesiastes. E vai ser uma grande bênção, né? O livro de Eclesiastes. Vocês vão ver o quanto Deus ele se moveu ali também para dar a nós essas realidades, essas verdades do que é o mundo. Do que é desfrutar do mundo e perceber que aquilo ali é vaidade. Entende? Então, amanhã nós vamos começar o livro de Eclesiastes e vamos compartilhar provavelmente uns 3 dias sobre esse livro e vamos nesse mês de agosto completar o Velho Testamento, hein? Então, todo mês de agosto vamos falar do restante dos livros do Velho Testamento e a partir de setembro nós vamos compartilhar o Novo Testamento, né? Até chegarmos em Apocalipse. Glória a Deus, amém. Érica, glória a Deus, sua sabedoria cresceu. Aleluia, glória a Deus, que bênção, né? Aleluia. A Kátia também escreveu aqui também que Deus tem dado a ela sabedoria nesse tempo. Aleluia, glória a Deus. E é isso, irmãos, e mais, sementes foram plantadas. O fato de você ter sido plantado, ou seja, plantou a semente da palavra de Deus, vai produzir fruto. Ela está crescendo aí, em nome do Senhor Jesus. A Ângela também escreveu aqui, vencemos, graças a Deus. Aprendi muito. Deus abençoe sua vida, pastor. Tá certo, é sabedoria. Se você libera a bênção sobre alguém, você vai receber a bênção. É verdade, que você planta, você colhe. Você vai colher muito mais em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fico feliz, né? Tem alguns aqui que eu vi, né, nesses dias todos comigo. E glória a Deus, fico feliz. Quero agradecer a todos vocês, né? E em especial minha esposa, querida, amada, mulher virtuosa, né, que para me ouvir todos os dias. Isso é graça de Deus, não é graça de Deus? Tem uma esposa que para ouvir o marido, né? Tem muitas esposas que só falam. E muitas vezes falam negativamente. E você acha que essas que falam negativamente vão parar para ouvir? Entende? Então eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela para me ouvir. E ela sabe que não é de mim, é o Senhor. E olha, ela é a pessoa que mais me conhece. E sabe de todos os meus defeitos. Mas mesmo assim, para ouvir. Isso é graça de Deus mesmo. Isso é um testemunho. Deus o abençoe abundantemente. Aleluia. E a toda a sua família. Amém. Eu recebo. Nós estamos compartilhando, falar nisso, todos os dias nós estamos colocando um capítulo do livro Abundantemente Mais, aqui no YouTube, tá bom? Para você ser edificado, inspirado em nome de Jesus. E outra pessoa que eu gostaria de mencionar também, eu já mencionei aqui, é minha mãe. Também me ouve todos os dias. A mãe que ouve o filho todos os dias. Isso é graça de Deus, né? Fico muito honrado de saber disso. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, minha esposa escreveu aqui. Como tenho crescido em Deus. Amém, bem. Glória a Deus. Aleluia. Fico feliz que você está aqui comigo nesses dias, né? Esses dias eu comecei uma live. Foi num sábado. Só tava eu. E muito interessante, né? Porque tava só eu. Aí passou um pouco, minha esposa entrou. Eu falei, aleluia. Pelo menos a minha esposa entrou. Fico feliz, né? Então veja, mas eu sei que estou semeando, fica gravado, os irmãos depois testemunho, pastor, estou ouvindo. Não ouço na hora, que é cedo, mas depois eu escuto. Isso é bênção. Glória a Deus, aleluia. A Kátia disse que leu o livro Abundantemente Mais, é muito edificante, com certeza sua fé vai crescer para as coisas abundantes que Deus tem para nós. Irmãos, então, glória a Deus, aleluia. Hoje até delonguei aqui mais, porque eu precisava
também ouvir um pouco os irmãos, testemunhar também do que tem sido para mim esse tempo aqui, entende? Isso é muito importante. Nós estamos semeando a palavra. Nós não temos noção de onde vai chegar tudo isso que nós compartilhamos nesses dias. Com certeza vai tocar muitas vidas. Como eu ouço testemunhos também, né? Por exemplo, um pastor lá da África que tem dito para mim: pastor, eu te escuto todos os dias, todas as suas lives, eu tenho sido muito abençoado. E lá de Moçambique, um pastor moçambicano, e olha a nossa influência chegando lá. Isso é graça de Deus, sabedoria de Deus está chegando lá por meio que da internet. Isso é louvável, isso é tremendo, isso me alegra no meu coração. Mas nós vamos espalhar isso mais e mais em nome de Jesus. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, minha família, pelo meu ministério. E não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui, em nome de Jesus. E hoje eu quero fazer essa playlist das 31 ministrações aqui. E quando eu colocar lá no grupo a Histórias e Princípios da Bíblia, o link está aqui, né, na bio, eu quero colocar esse playlist e você distribua para o maior número de pessoas que você ama, que você quer o bem, quer também que eles tenham a sabedoria, e que isso aí vai ser uma grande bênção para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A Sandra escreveu aqui também: estou sendo edificada a cada dia. Amém. Esse é o propósito. O propósito de estarmos aqui. Irmãos, é muito importante. Assim como você come todos os dias, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, também dá-nos o pão espiritual. Você está se alimentando espiritualmente aqui. Isso tem valor espiritual. Ok? O fato de você parar aqui para nos ouvir, isso é alimento espiritual. Você está recebendo alimento espiritual. Talvez você não lembre de tudo. Talvez parece que você não grava as coisas, mas com certeza está sendo alimentado espiritualmente na sua fé. Isso tem muito valor espiritual. Mas lembra, sabedoria é temer o Senhor. Amém? Amo vocês, estamos juntos e amanhã continuamos em nome do Senhor Jesus com o livro de Eclesiastes. Deus abençoe.